Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem fala é a Cíntia Moreira e hoje estou aqui com mais um devocional no canal para trazer palavras de Deus para sua meditação, reflexão, para orarmos, buscarmos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós meditaremos em Isaías capítulo 59, nos versículos 1 e 2. Eu te convido a ficar até o final desse vídeo. E se você acabou de conhecer o canal, já vai se inscrevendo e ativando as notificações, porque todo dia tem devocional às 6 da manhã e você é convidado especial para participar desse momento com Deus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor no nosso devocional de hoje? Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Amém. Hoje nós vamos falar no nosso devocional sobre um assunto muito importante, que é a questão de quando oramos e muitas vezes pensamos que a nossa oração não foi respondida ou por que ela não foi respondida. E isso é algo muito importante para nós refletirmos, porque uma das razões pelas quais muitas vezes as nossas orações não são respondidas são os pecados que nós não confessamos ao Senhor, aquilo que estamos fazendo de errado, que achamos que Deus não está vendo. E nada faz com que uma oração não seja respondida do que um pecado não confessado. Por isso nós devemos confessar os nossos pecados, porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos pedindo perdão ao Senhor. Para perdoar, tem que pedir perdão. Como Deus vai nos perdoar se nós não pedimos perdão, se nós não reconhecemos diante dele o nosso erro? E isso faz muitas vezes Deus se silenciar. Nós não ouvimos a voz de Deus nesse momento, nós pensamos assim, que Deus não está nos ouvindo, mas será que nós temos feito o que é certo, que é confessar? Porque Jesus disse que nós devemos confessar os nossos pecados. E o Salmo 66, versículo 18, nos diz assim: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E Isaías fala, como lemos aqui: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Aí lá em Isaías 59, no versículo 1 e 2, como nós lemos: Mas as maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, o problema é o pecado. E muitas vezes nós não chamamos o pecado de pecado, porque o pecado, ele é o pecado, mas muitas vezes nós chamamos de fraqueza, de erro, de doença, limitação. Mas por que não chamar o pecado de pecado quando ele é verdadeiramente um pecado? E isso nos faz refletir: por que não admitir que ele existe? Por que não pedir perdão para Deus quando nós nos afastamos dele? Porque quando nós estamos pecando, Deus se afasta de nós. A Bíblia nos diz que o pecado é a separação de Deus e do homem. Então, por isso que nós não devemos fazer coisas que desagradem o Senhor, viver no pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Então, nós devemos viver uma vida de renúncia, abandonar o velho eu e se tornar uma nova criatura, porque a Bíblia nos diz isso. E se nós não lidarmos com os nossos pecados, Deus não vai ouvir as nossas orações. Então, muitas vezes as orações nossas que fazemos não são ouvidas porque nós não confessamos os nossos pecados. E muitas vezes nós percebemos também a questão da idolatria, que não é só adorar outro Deus a idolatria. Adorar a deuses que não existem é idolatria, mas você também pôr algo na sua vida acima de Deus é também idolatria. Porque a idolatria não é só você adorar um ídolo. A idolatria é você também colocar algo na sua vida acima de Deus, que são os chamados ídolos do coração. Então, veja o que diz Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Deus diz: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me escutem? Então, existe alguma coisa que seja mais importante na sua vida do que Deus?
você possa parar para refletir sobre isso. Porque se houver algo na sua vida que está acima de Deus, isso se torna um ídolo do seu coração. Muitas vezes, aquele sonho que você tanto tem, ou então você coloca um bem material acima de Deus, uma conquista acima de Deus, ou até mesmo uma pessoa que você possa amar mais do que Deus. Isso se torna um ídolo. Não é só os ídolos em si que são os ídolos realmente. Tem os ídolos que as pessoas adoram outros deuses, deuses que não existem, mas há pessoas também que põem bens materiais ou até mesmo a própria vida acima de Deus. Então, nós devemos refletir muito sobre essa questão dos ídolos do nosso coração, o orgulho, o ego e o pecado. Nós não devemos deixar que o pecado nos domine, nós devemos lutar contra o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus e ele faz com que as nossas orações não sejam respondidas. Então, nós devemos buscar fazer renúncias na nossa vida, renunciar às coisas que não agradam o coração de Deus, porque qualquer objeto, uma ideia, hábito, um esporte, qualquer coisa que você coloque acima de Deus, isso é capaz de tornar-se um ídolo e pode fazer com que, como eu disse, as suas orações não sejam respondidas. Então, muitas vezes o silêncio de Deus é por isso. Porque você já parou para refletir sobre o que você tem posto na sua vida como prioridade? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Porque Deus sabe do que é melhor para cada um de nós, Ele sabe do que nós precisamos melhor do que nós mesmos. E por isso nós devemos sempre refletir, porque, como nós lemos, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar. O Senhor salva. E ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir. O seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir, como nós lemos. Mas como nós lemos aqui, as maldades separaram vocês do seu Deus, ou seja, o pecado, porque vocês esconderam os pecados de vocês, né? Porque as pessoas acham que estão escondendo de Deus, mas na verdade ninguém se esconde de Deus. Nenhuma atitude, aquilo que você faz em oculto, que talvez somente você está vendo e pensa que mais ninguém, mas Deus está vendo, porque Deus tudo vê, porque é um hábito que aconteceu por causa que percebemos que lá no Jardim do Éden, percebemos que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus, mas na verdade acharam que estava se escondendo de Deus, porque ninguém se esconde de Deus. Então isso é uma consequência do pecado, a pessoa pecar e tentar esconder, mas nós devemos confessar para Jesus, confessar para Deus, fazer como Mateus 6,6 nos diz, ir para o seu quarto, fechar a porta e orar, confessar, porque Deus que te vê em secreto te recompensará. Então nós devemos confessar os nossos pecados, porque quando nós confessamos os nossos pecados, Deus ouve as nossas orações. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus? Senhor Jesus, te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo esse devocional, esse irmão, essa irmã, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida de sua família, sua vida, os seus planos, os seus sonhos. Esteja, ó Deus, fazendo com que a cada dia ela sinta o desejo de te servir em novidade de vida. Se essa pessoa estiver distante dos teus caminhos, ó Deus, que o Senhor esteja convencendo através do teu Espírito Santo, convencendo do erro, convencendo do pecado. Também te peço que se essa pessoa estiver com enfermidade, o Senhor tem poder para curar, ó Deus, esteja curando, agindo na vida dessa pessoa. E essa pessoa também te peço, ó Deus, que possa ser um instrumento valioso para a tua obra, para evangelizar. Te peço, ó Deus, que abençoe todo o nosso ato devocional de hoje, abençoe o nosso dia, receba o nosso culto de adoração ao Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus nós te oramos, agradecidos por tudo, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, hoje e por todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Então esse foi o nosso devocional de hoje. Que essa palavra possa ter falado fortemente ao teu coração. Te convido amanhã, às 6 da manhã, a participar novamente do nosso devocional. Todos os dias eu tenho postado devocionais aqui. Te convido a participar. Já vai deixando a sua curtida nesse vídeo, se você chegou até aqui, compartilhando, porque isso é muito importante para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E te convido a ficar também de olho aqui no canal, porque tem muita novidade chegando, gente. Eu vou continuar com a série de devocionais, mas vou
postar com mais frequências vídeos com outros temas e assuntos específicos. Então eu te convido aí ativando as notificações, se você ainda não ativou aqui no canal, se inscrevendo, porque tem muita novidade chegando. Fica na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.